Vamos acolher a palavra de Deus em nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Acolhamos a bondade de Deus que te visita as nossas vidas e deseja tomar conta do profundo do nosso ser, do nosso coração. Acolhamos a palavra santa de Deus que neste tempo do advento nos motiva cada vez mais a viver o compromisso de abrir-nos à graça de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 7, 21, 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, gostaria de chamar a atenção, a partir do que nós ouvimos de Jesus, para alguns elementos que este Evangelho nos convida a refletir. Mas antes de começar essa reflexão, gostaria de convidar você a também mandar essa reflexão para outras pessoas. Esse Evangelho que é tão bonito, né, fala tanto a nós, ele precisa ser compartilhado. Então, compartilhe, mande para outras pessoas. Sempre curta o vídeo, né, dê um joinha aí, né? Só tocar lá no joinha e você estará curtindo o vídeo, né? E vai ajudar também o canal a chegar a outras pessoas. Então, um primeiro elemento que eu gostaria de chamar a atenção do Evangelho é o fato de que a nossa fé cristã, a fé que é transmitida a nós por Jesus Cristo, é uma fé que tem consequência na vida, né? Por isso ele vai dizer, não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer o que o Senhor manda. Eu uso muito esse texto para poder falar para os casais. Não basta dizer eu te amo. É preciso mostrar no dia a dia que ama. Né? Porque tem gente que diz eu te amo, mas dando as costas trai, dando as costas faz o mal, né? Para a pessoa que diz que é amada. Né? Então é uma traição. Então é contraditório, né? A gente dizer que ama alguém e quando logo ali na esquina a gente age de uma outra forma. Ou então, alguns casais que as pessoas dizem amar, né? Mas bate e ainda diz que fez isso por amor. Né? Então, não tem condição, né, de um amor que seja assim. Então, o amor, ele tem consequência na vida, no cuidado que a gente vai ter pela pessoa amada, né? Na busca do progresso da pessoa amada. Assim também, a nossa relação com Deus, ela não é somente uma relação de a gente dizer que a gente acredita, mas é viver este acreditar no dia a dia, fazendo com que as nossas ações elas estejam inspiradas, baseadas nesta fé que nós professamos. Porque senão a fé torna-se apenas uma experiência de ter na mente verdades dogmáticas, verdades doutrinárias, mas que não têm uma consequência prática na vida. Então Jesus nos convida a uma fé que tenha consequências práticas na vida. Viver segundo a fé é orientar os nossos passos, o que nós fazemos e somos no nosso cotidiano, a partir daquilo que nós acreditamos, porque é incoerente a gente dizer que acredita em Deus e viver sobre a ordem de princípios que não são de Deus, de princípios de morte, de princípio de maldade, coisas que não pertencem verdadeiramente a Deus. Então, nos inspiremos nesta frase de Jesus, não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso colocar em prática o que o Senhor pede e manda, inspiremos a nossa fé para que ela seja realmente uma fé que se manifesta em obras concretas, porque fé verdadeira é assim que se vive, é assim que se pratica, é assim que se professa. Depois, é importante
que o Evangelho nos apresenta a necessidade de alicerçar a nossa vida. Nós precisamos colocar fundamentos sólidos para sustentar a nossa vida, assim como a casa precisa de alicerce para poder ser sustentada, e os alicerces, eles precisam de um certo aprofundamento, né? Então, é preciso abrir cavas para que o alicerce ele tenha segurança na terra e assim possa sustentar a casa por um todo. Assim também, na vida, nós precisamos de ter fundamentos, de ter um alicerce que ajuda a casa, que é a nossa vida, a se sustentar e a poder ser uma casa que cumpra de verdade o seu objetivo. A nossa vida precisa estar alicerçada, e Jesus vai nos dizer que a nossa vida precisa estar alicerçada na palavra de Deus, uma palavra que motiva a vida e que tem consequências reais no modo como nós organizamos a nossa existência, o nosso modo de agir. Depois eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto que eu acho importante a gente refletir, que é o modo como nós nos portamos diante das coisas que acontecem na vida. Eram duas casas, as intempéries da natureza foram as mesmas. Veio o vento, a chuva deu contra a casa, uma caiu, a outra não caiu. Por quê? Por conta do modo como a casa estava estruturada e do modo como a casa acolheu estas intempéries da natureza. Assim também a vida da gente, ela depende muito do modo como nós nos portamos diante da própria vida. Então, uma situação difícil, ela pode se tornar uma situação que leva a um desespero muito grande para algumas pessoas, e outras podem agir diante de tal situação difícil com uma fé e com uma serenidade que vai levar a superar esse momento difícil e às vezes até, e muitas vezes, a tirar consequências boas dessas coisas difíceis e más que pode ter acontecido na vida da pessoa, mas que o modo como ela se portou diante disso vai fazer com que essa ação que não foi boa se torne algo que ela pode tirar consequências boas para a vida. Então, às vezes, a mesma situação pode acontecer com uma pessoa e com duas pessoas, e uma se sair de um jeito, a outra do outro. Uma pode aprender com aquilo e a outra pode, diante daquilo, entrar num processo de entrega para a depressão, para a morte, né? Isso depende muito do modo como a pessoa está e do modo como a pessoa também, se relacionando consigo mesmo e com Deus, tendo clareza desse relacionamento, vai se relacionar também com as coisas e com as ações que lhe são impostas na sua história. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é preciso lembrar que cada um de nós acolhemos aquilo que nos é proposto segundo o nosso recipiente, segundo o que nós queremos ou podemos naquele momento acolher, né? Então é importante que nós busquemos progredir como seres humanos, para que aquilo que nos é proposto não nos tire da vida, não nos tire a paz e, sobretudo, não nos afaste de nós mesmos e nem nos afaste de Deus, porque a vida, ela tem ações diferenciadas e o modo como nós nos relacionamos com essas ações é que vai fazer com que elas se tornem, para nós em nossas vidas, produtoras de morte ou produtoras de vida. Façamos a opção pela vida e acolhamos o que nos é proposto e é feito a nós com grandeza de coração, para que tudo contribua para o bem e para o crescimento nosso e dos que convivem conosco. Que venha a generosa bênção de Deus sobre as nossas vidas, iluminando o nosso caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, um abraço forte. Continuemos na fé de Jesus Cristo, para que possamos experimentar sempre
a graça do seu reino manifestando-se em nossa vida. Fica com Deus.